eu quero ver esse país sair do buraco. E eu também gosto de mostrar a hipocrisia dos petistas. Gente, o Brasil conhece o PT e vai continuar conhecendo pelos próximos anos, que a visão não vai mudar do dia para a noite, com o partido dos sindicatos, né? O partido que ia peitar os banqueiros. Se bem que isso hoje acho que grande parte da população já entendeu que não, né? Mas o partido de esquerda, o socialismo, comunistão. Aí, olha que engraçado. Brasil tenta ressuscitar o MC e chanceler pedirá reforma da entidade. O PT está trabalhando ativamente para fortalecer todas as entidades, as instituições globalistas. OMC, ONU, OMS, FAO, todas essas o PT quer empoderar. Aí você vê que o próprio Jamil Chad fala, ó, Mauro Vieira vai fazer um apelo para que uma reforma seja realizada na instituição que já foi considerada como o epicentro da globalização. Que está por trás também do projeto globalista. Aí, falando de OMC. Essa nota foi da manhã de ontem, ó, 5 da manhã. Quando deu 6 da tarde, Brasil adere ao arranjo global sobre comércio e gênero durante conferência da OMC. Medida visa promover a participação feminina no comércio internacional com políticas de cooperação internacional. Vocês já estão letrados nisso, né? Começou a botar o meu negócio de gênero, equidade, inclusão. Você já entendeu. Gente, é a Organização Mundial do Comércio. OMC, Organização Mundial do Comércio. Você acha que essa medida do PT vai aumentar a riqueza do país? Vocês estão vendo como essas instituições globalistas só servem de palco para medidas, sabe, ideológicas, identitárias, wokes. É a gente DSG na veia, só isso. É o que o PT se tornou. Aí, essa daqui é sensacional. Vocês lembram dessa instituição de três letras, né? Essa instituição, ela gosta desse negócio de 3 letras. Mas essa daqui é clássica. FMI. Eu acho que não tem um brasileiro que esteve em algum momento na escola ou na universidade, nos anos 80 e 90. Não teve um que nunca ouviu falar do FMI e a dívida externa brasileira. Eu acho que não tem um brasileiro com mais de 30 anos que não já tenha escutado falar que o PT, que o Lula ia chegar ao poder lá em 89, 94, ia dar moratória. A gente não vai pagar, não. A gente vai peitar o FMI. Vai peitar, a gente não vai pagar essa dívida é absurda. Esse era o PT. Pois bem, em 2024, o FMI, que o PT jurava que ia peitar, ia enfrentar de frente, bater duro. A diretora do FMI veio em São Paulo, né? Ela chamou a reforma tributária de histórica. Como é isso, rapaz? Como é que o PT fez uma reforma tributária que o FMI falou que é histórica? Vocês não estão vendo que tem algo muito estranho acontecendo? Por isso que eu falo pra vocês, ficar olhando o PT e tentar explicar tudo como o PT é comunista, Folha de São Paulo, etc. Você não vai conseguir explicar muito bem. Esses rótulos hoje, para você explicar o PT, eles continuam falando para muita coisa, mas não para tudo. No âmbito econômico, gente, a agenda que o PT vem seguindo, assim, ó, tintim por tintim, é a famosa agenda globalista. Lastreada nessas ações SG, né? O social, né? Você vê essa questão de gênero, entra nessa parte social. As preocupações sociais, entre as preocupações ambientais, letra E. E as questões de compliance, governança, essas regrinhas que são impostas, né? A questão da governança. Aí, mostrar aqui primeiro um evento, para mostrar para vocês um tweet muito polêmico que eu vi ontem. O tweet é metade impreciso. É o que o meu pai... não que meu pai me batesse, nunca me bateu. Bateu uma vez só, até hoje eu lembro. Sandália na mão, tinha 6 anos. Mas meu pai, ele gosta dessa frase. Eu não sei porque eu tô lhe batendo, mas você sabe que você tá apanhando. Mas nunca me bateu na minha irmã. Só uma vez de sandália. Tinha 6 anos. Lembro, sandália Olímpicos. Preta.
fiquei com a mão doendo, nossa senhora, um tempão. Eu acho que eu falei alguma coisa contra minha mãe, gritei com minha mãe. Mas enfim. A turma da Veja comentou sobre o evento, que a gente já falou aqui várias vezes desse evento, que tá acontecendo, aquele evento do ICS, da Natone, secretária do Clima do Lula. E aí tá ali, ó. O G20, Arapiaú, tudo Clima Sociais, que é ICS da Natone, Garapé, Itaúsa, Open Society, a do Soros. E o que a Veja dá destaque, né? Porque a Veja mesmo colocou em negrito, foi o Instituto AIA. Nós já falamos do Instituto AIA ao longo do ano passado. A turma do AIA tinha uma proposta para levar para o Haddad de usar, né, algumas coisas que aí, algumas dívidas que o Brasil tem, uns pregatórios, para liberar um pacote de crédito de 800 bilhões, né? Mas só para o Projeto Verde. Essa Patrícia Ellen, ela estava no evento do Arnaldo Jardim no ano passado, bateu foto ao lado da Ilona Zabó do Igarapé, que está aí com ela, e do Klaus Boca de Mosquito. Aí a Patrícia Ellen, que vai estar no evento, que está organizando, trataremos desde a industrialização do Brasil com a pegada da transição energética e em soluções baseadas na natureza. Vamos lançar um documento junto ao Fórum Econômico, junto ao Klaus, para apresentar o Cerrado e propor uma estratégia de produção e preservação no bioma, um programa de 2 anos de transição energética e mostrar o papel e os potenciais do Brasil. Ou seja, eles estão tramando contra o Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil. Aí, enfim, né? Eu já pensei que era o tweet. Aí, depois da nota da Veja, fala de diversas pessoas que estão participando. A gente já falou de várias delas. E uma que eu não sabia, e que eu fiquei sabendo por causa da Veja, é o Alok Sharma. Ele foi presidente da COP26 e é o presidente da Rockefeller Foundation Climate. É a Fundação Rockefeller. É presidente da Fundação Rockefeller para o Clima. Só a nata do globalismo no Brasil. Mas tudo teoria da conspiração, né? Soros e Rockefeller juntos e misturados. Aí, quem viu esse evento foi Henrique Soldani. E ele viu uma coisa que é quase isso. Não foi nesse mesmo evento. Ele fala assim, ó. O liberal Roberto Campos esteve hoje num debate sobre SG e mudanças climáticas. Dá uma olhadinha quem estava lá também. O Roberto Campos, sim, ele estava sobre um debate sobre esse tema. Só não foi nesse evento específico. Ele estava no evento do G20 mesmo, o oficial do G20. Nosso globalistinha Roberto Campos. Vocês sabem que eu não suporto esse cara, nem o avô dele. Mas não engulo de jeito nenhum. Desde que o Roberto Campos, ainda em 2021, veio com um papinho de fazer, né, inventário do Banco Central para saber as emissões de carbono. Eu falei, não tem mais como. Um cara aí que... Gente, o Roberto Campos Neto queria terceirizar o gerenciamento de ativos do Brasil. Ele chegou a cogitar isso para BlackRock. E não tem como defender um cara desse. Mas o que o Henrique falou, será que realmente procede? Para quem ainda acha que, né, os liberais estão mais à direita, Agência Brasil, BID e Banco Central assinam termos para apoiar investimentos verdes. Foi nesse evento que o Roberto Campos estava. De acordo com o presidente do BID, os mecanismos serão destinados a setores de investimentos verdes, como reflorestamento, agricultura de baixo carbono e resiliência climática. Gente, é isso que o Brasil está precisando? Será que o dinheiro que falta no Brasil é para gastar com isso? Será que esses 2 bilhões não seriam mais úteis para outras coisas? Para ajudar, quem sabe, o pequeno empresário, o pequenininho, que às vezes quer uma linha de crédito de 10 mil reais e não acha? O BID também vai abrir 2 bilhões de linha de crédito para empresas que atuam nessas áreas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que esse tipo de apoio é fundamental, né? E fala um monte de groselha, não para infraestrutura verde, né? Frequentemente requer investimento significativo de capital, muitas vezes em moeda estrangeira, devido à necessidade de importar essa tecnologia. O custo de hedge, né, que é o mecanismo de proteção, pode tornar esses investimentos mais caros e arriscados do que o inicialmente pensado, desencorajando o financiamento privado ou atrasando projetos cruciais para a tão urgente transição ecológica. É urgente? No Brasil, é urgente a transição ecológica? Eu achava que era urgente melhorar a educação, é urgente aumentar a renda do brasileiro, é urgente sanear o problema da segurança pública.
Agora, transição ecológica, só o nosso globalistinha. Neto do entreguista que foi o avô dele. Aí, a nota do Estadão é melhor. Crise climática tende a afetar política monetária e inflação. Pronto. Brilhou agora. Falou tudo. Aí agora você começa a entender. E até deixou uma provocação quando a gente mudar o slide. Veja o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto afirmou que questões ambientais podem afetar política monetária e inflação no país. É isso aí, Campos Neto. Você tá demais. Campos Neto ressaltou que, nesse sentido, destravar a agenda ambiental é essencial para os formuladores da política monetária brasileira. Será o cartão postal para atrair investimento estrangeiro nos próximos anos. Na visão dele, olha só, incentivos governamentais são importantes em projetos de infraestrutura para aliviar os custos de investimentos ecológicos. O burro, eu acho que incentivos governamentais são importantes para projetos de infraestrutura que vão melhorar a vida do povo. Tipo projeto de esgoto, escolas, hospitais. Sabe? Eu acho que isso é muito mais importante. Muito mais importante. Muito mais importante. Mas o globalistinha do Campos Neto não, ele tá preocupado com a agenda verde. Aí eu botei uma provocação. O PT persegue todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tá sendo perseguido pelo PT, menos o Campos Neto. Isso não é estranho? Isso não é estranho? Todo mundo é perseguido, menos o Campos Neto. Que tem a mesma agenda do Lula, né? Aí você fala, mas o PT não poderia... Não tem como perseguir o Campos Neto. Não tem? Pega aqui um sai da esquerda. Autonomia do Banco Central não impede demissão de Campos Neto. Entenda o caminho possível. Não impede. E o Lula nunca tentou. Só depende do CMN e de ter maioria no Senado, que o Lula dá de lavada no Senado. Tem o Pachecão do seu lado. Mas o PT não vai pra cima do Campos Neto. Vocês não acham isso estranho, gente? Olha a agenda que o Campos Neto abraça. Não é de hoje. Não é de hoje isso. Esses são os famosos liberais. Essa turma tá aí. Sabe, surfando, entra governo, sai governo, essa turma continua aí. Mas continua aí. Eu vi falando do avô dele lá, o Roberto. O que esse cara fez? Eu vejo a maior parte das pessoas, às vezes, olha assim uma coisa ou outra, mas não tem noção da gravidade das ações que esse cara já fez em relação aos próprios Rockefeller, etc, tudo mais, né? Roberto Campos, pô, você pega, a gente já comentou no passado, Instituto Hudson, tentou internacionalizar a Amazônia. Roberto Campos prefaciou o livro da Herman Kahn. O Paneiro, que é o número 2, quando veio o Brasil para fazer lobby, ele foi procurar o Campos Neto. Quando o Herman Kahn veio ao Brasil, quem buscou ele no aeroporto foi o Campos Neto. O Campos Neto escreveu no Globo diversas vezes que o projeto era bom. Chamou essa recusa do governo na época de internacionalizar a Amazônia de nacional palhacismo. Aí o povo bate palma de liberar. Eu não compro mais, já falei pra você, eu não compro mais esse discurso. Aí você fica assim, não, mas nossa, mas pô, o Campos Neto ele tá aí desde sempre. E eu quero comentar umas coisinhas com vocês, para deixar aqui também de provocação. Olha só. Essa matéria aqui é de 2023. Eu vi essa matéria quando ela saiu. Tanto que eu fui buscar, foi bem fácil. Ex-presidente do BNDES monta fundo verde para a Amazônia. Sabe quem é? O Montesano. Que é dessa equipe liberal. É da equipe liberal. Aí você fala, pô, mas Montesano não era de Bolsonaro? A gente vai chegar lá. Bolsonaro nos traiu? Respira. Calma. Montesano tá montando. Aí, ex-presidente do BNDES tá montando o que ele chama informalmente de fundo verde. Aí você vê ali de baixo, ó. BNDES vai ser mais verde digital, diz o Montesano. Falei assim, Davos. Lá com o Klaus. Só faltou sentar no colo. Aí você fala, meu Deus, mas o que é que tá acontecendo? Vamos entender? A agenda SG é prioritária, afirma o Montesano. Quem entendendo o Montesano, você entende o Roberto Campos. Vamos voltar aqui para 2021. O evangelismo de Montesano. Montesano aprendeu o BNDES desde 2019. Ele tem a missão de fazer com que o Banco Estatal de Desenvolvimento se adapte à nova realidade financeira do SG. O modo como as tensões resultantes se desenvolverão será crucial para o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Aí o que essa nota falava, né? Quando em julho de 2019,
Montesano foi anunciado como novo presidente do BNDES, surgiram muitas dúvidas sobre o que sua nomeação significava para o Banco Estatal de Desenvolvimento. Até porque estava a substituir o altamente respeitado Joaquim Levy, antigo ministro da Economia e CFO do Banco Mundial, que acabaram de se demitir após entrar em conflito com o Bolsonaro. Aí você fala, pô, mas que viagem é essa? Uma das divergências relatadas entre Levy e Bolsonaro foi o papel do Fundo Amazônia do BNDES. O presidente desconsiderou claramente qualquer ambição de proteger a enorme floresta tropical pelo papel financeiro crucial que o BNDES tem na região. Significou que o Banco de Desenvolvimento era potencialmente uma ferramenta para as políticas ambientais destrutivas da administração. Aspas. O Departamento Ambiental Sustentável do BNDES foi fundado em 91 e meu objetivo é encerrá-lo, disse o Montesano brincando. Aí você fala, poxa, eu pensei que ele ia encerrar, então não tá brincando, ele realmente abraçou a agenda verde, né? A brincadeira do Montesano quando falava que ia encerrar o Departamento Verde do BNDES era o seguinte, ó, é uma piada que eu gosto de fazer. Preciso fechar e deixar de ter todo esse conhecimento acumulado dentro de um departamento e transformar o BNDES em um banco movido por políticas ambientais e sustentáveis em toda a instituição. Aí você se pergunta, mas meu Deus, como é que Bolsonaro deixou isso acontecer? Como é que Bolsonaro... Meu Deus do céu! Vamos entender um pouco do governo Bolsonaro? Para vocês até botarem a mão na consciência e quem sabe refletir, né? Nossa, talvez em algum momento foi até injusto com Bolsonaro. Talvez em algum momento eu não tivesse ter dito o que eu disse. O que eu quero falar com isso? Vejam só. Vamos entender essa mudança no BNDES. E aí, como eu tenho certeza que vocês acompanharam minimamente o episódio do Sérgio Moro e algumas coisinhas que aconteceram, vocês vão entender onde eu quero chegar. 19 de junho de 2019. Bolsonaro quis vetar Levy no BNDES antes da posse. O Guedes insistiu. Antes da posse, Bolsonaro já queria vetar o Levy. O Guedes falou, não, bota aí. Ele falou, vou vetar. Não, bota aí. No final do ano passado, durante as discussões para formar um novo governo, Guedes foi chamado por Bolsonaro. Na sala, tinha 2 diretores do BNDES. Guedes já tinha comunicado a Bolsonaro sua escolha para a presidência do BNDES, que iria o Levy, que estava em Washington. Bolsonaro já havia mostrado a resistência e, naquele momento, pretendia eliminar o Levy. O argumento é que o economista havia trabalhado para governos petistas. Bolsonaro falou isso, falou, cara, mas pelo amor de Deus, tá maluco, Guedes? O Levy não dá, Paulo. Temos aqui 2 colaboradores nossos que acham a mesma coisa. A ideia era escolher um dos 2 para a presidência do BNDES. Guedes então dirigiu-se aos 2 diretores e falou, admiro a fidelidade de vocês a Bolsonaro e lamento a falta de fidelidade a mim. Se acham isso, deveriam ter me procurado antes. Em seguida, pediu que os 2 se retirassem da sala. Guedes ligou então para o Levy, que estava nos Estados Unidos, passou o telefone a Bolsonaro, que em seu estilo franco, disse a Levy todas as restrições que tinha a ele. O economista se defendeu, presidente, sou filho de militar, estudei na escola naval, tenho uma admiração pelos militares. Bolsonaro se despediu cordialmente, desligou e falou pro Guedes, ô Guedes, tudo bem, pode ser ele. É na tua conta. É na tua conta. O ônus e o bônus é teu. Tu quer botar? Tu tá nessa maluquice? Beleza, o ônus é teu. Eu não quero. Aí a Veja também comentou sobre esse caso. Levy caiu a rejeitar caça às bruxas de Bolsonaro no BNDES. Bolsonaro ameaçou passar por cima do Paulo Guedes, a quem a presença do BNDES está vinculada, caso Levy não suspendesse a nomeação de Marcos Barbosa Pinto para a diretoria de mercado de capital da instituição. Pinto foi diretor da Comissão de Valores Imobiliários durante o governo de Lula, Lula da Silva do PT. Levy levou o nome de Marcos Pinto para a fundação do BNDES. Já estou por aqui com o Levy. Disparou Bolsonaro no Paço da Alvorada, no sábado do dia 15, pouco antes de seguir viagem para Santa Maria para uma cerimônia militar. O governo tem que ser assim. Quando coloca a gente suspeita em cargos importantes e essa pessoa, como Levy, já vem há algum tempo não sendo leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio há muito tempo. Completa Bolsonaro. É o que eu quero mostrar para vocês isso daqui. Vocês lembram que em fevereiro de 2019, Moro nomeou a Ilona Zabor? Vocês lembram que foi um caos
Mas um caos. Não sei se vocês vão lembrar, mas ao longo de 2019 saíram algumas notas que Bolsonaro iria demitir o Moro. Assim também como saíram algumas notas que Bolsonaro iria demitir Paulo Guedes. Não fez. A história tá aí, né? Mostrando o fato. Quando o Moro saiu do governo, foi um caos. Teve gente da direita, e aí vocês não entenderam meu ponto, teve gente da direita que falou, acabou. Acabou. Gente que hoje aí, sei lá, jornalista extremamente respeitado pela direita, mas na época falou, acabou. E depois, né, botou a mão na consciência e falou, pô, eu falei besteira, né, eu falei muita besteira. Mas na época o pessoal falou, acabou. Na época o pessoal falou, a única coisa que segura em pé o governo ainda é o Paulo Guedes. Tanto que o Dória tentou tirar o Paulo Guedes. Quando o Bolsonaro ele chega ao poder, a gente tem que entender que normalmente é difícil, sabe? Não é se chegou e coisa. Você precisa de algum tipo de apoio até para avançar com algumas pautas, algumas agendas. Se você vê como o governo Bolsonaro começa, ele tem ali pelo menos uns 4 blocos. Você tem a ala militar, você tem a ala ideológica, você tem os liberais, e você tem, querendo ou não, ali já uma espécie de parte mais política da coisa. Você tinha pelo menos essas 4 alas. E normalmente você tinha, havia probabilidade 5, né? Você tinha o lavajatismo também incorporado ali no Moro, que tentou fazer muita coisa. Tinha a turminha dele. Então, quando o cara chegar lá, às vezes o cara quer fazer uma coisa ou outra, mas tu já imaginou? Pega o caso do Moro. O Moro nomeou ele no Zabó. Às vezes o presidente nem sabe o que está acontecendo em todos os âmbitos. E muitas vezes o ministro também se impõe. Ah, se não fazer, eu também não vou ficar mais não. Também não vou ficar mais não. Quantas vezes não teve essas conversas? Bota aí na notícia pra ver se não teve as disputas Bolsonaro e Paulo Guedes. E quantas vezes, assim, a forma às vezes como as pessoas também tratam a situação. Por muitas vezes Bolsonaro ficou até emparedado. Imagina Bolsonaro demitir o Moro em 2019, ia ser um caos, do jeito que tudo tava acontecendo. Então, a gente fala assim, poxa, não, Bolsonaro, né, não fez isso, não fez aquilo outro, etc, tudo mais, mas às vezes até o apoio que ele precisaria ter por parte da direita faltou para coisas pequenas. E todas as alas sempre lutavam por mais espaço. A ala militar sempre lutou por mais espaço, também como a ideológica sempre lutou por mais espaço. Os liberais também lá. Isso é do jogo. Isso é a tal política. Isso é a tal política. E aí você vai vendo uma coisa ou outra, você dá uma linha média e fala, pô, vai nessa direção. Mas no final do dia é todo um processo. A presidente do Banco Central, até a própria indicação do Campos Neto, tem que também, o que pesa também é aquela questão, cara, tem que pensar no nome que vai ser aprovado pelo Senado, que vai ser aprovado na sabatina. Você não podia pegar o seu Zé, gerente do, sei lá, do Banco do Brasil, não é desmerecendo, mas que não ocupou um cargo de chefia nem nada, colocar lá, ia ser um caos. Faria Lima todo entrar em campo, causar, né, a maior confusão. Então, quando você vê uma notícia dessa, às vezes não é porque Bolsonaro às vezes nomeou o cara que o cara é o bolsonarista personificado. Não, se tem o 100% do aval, você tem que parar e pensar nas possibilidades. Lembra da nomeação do Aras? O que Bolsonaro falava? Pô, eu tô procurando um nota 7. É às vezes no jogo do possível. Tá ali, tá no momento, tá ocupando a cadeira. Mas não olhe pra essa pessoa. Não, cara, esse cara é. Não, se Bolsonaro mandou, ele tá 100% alinhado, mas dificilmente. Tá ali o nome das possibilidades. E por várias e várias vezes. Mas minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Eu lembro que quando o Weintraub já tinha saído do governo, já em 2021, ele já tava botando as garrinhas de fora. E aí quando o pessoal falava alguma coisa, não divida a direita, não sei o que é aquilo outro. Aí em 2022, que acho que foi a virada mesmo, quando a coisa descarrilhou de vez, que foi escancarado, né, o discurso dos vai entrar contra o Bolsonaro, aí o pessoal falou, pô, que viagem é essa? O que aconteceu com eles? Porque às vezes tem essa impressão, cara, se tá no governo é 100% alinhado. E o que a gente viu ao longo do tempo é que Bolsonaro é um cara que tem muito apoio popular, e é o tempo todo cercado por gente interesseira. Como no momento que tá acontecendo. Quantas pessoas não estão lá com o Bolsonaro também interessados na força política que ele tem? Por isso que muitas vezes eu falo, não conte comigo pra tecer algumas críticas, porque já tem tanta gente criticando, já tem tanta gente jogando pedra. Teve coisas que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro que eu não acho que foi a melhor, mas eu olho assim pra situação e quando eu vejo o Bolsonaro
Jair Messias Bolsonaro. Você pega por essas notas do bate-boca com Guedes, você vê assim e fala, pô, olha só, bicho, talvez Bolsonaro ele não seja um gênio da economia. Ele não é, ele nunca falou que ele era. Bolsonaro não é um gênio da economia, ele pode ser um gênio de segurança, ele pode ser um gênio de nada. Ele pode ser um gênio de nada. Gênio, a palavra gênio, de nada. Mas, todas as decisões que o cara toma, toda vez que vaza o diálogo dele com alguém, você consegue ver todos os traços de uma pessoa que está preocupada com o Brasil. Todos os traços. A raiva que às vezes ele fala de uma situação que ele vê que tá, sabe, tá atrapalhando o povo, tá fazendo o Brasil regredir. A raiva quando ele fica quando vê alguém querendo ameaçar a soberania nacional. A indignação dele quando vê que o povo não tá podendo trabalhar por causa do fica em casa. E ele xingando, você fala, faz alguma coisa? Pelo amor de Deus, o povo tem que trabalhar. Então você vê assim nessas coisas. Você fala, cara, o cara tem um coração bom, o cara tem um coração no lugar. O cara tem um coração no lugar. Aí às vezes eu ficar naquela crítica construtiva só pra falar, não, eu não passo pano sobre tudo. Quem me chama, pode chamar. Funcionário do mês, me dá uma plaquinha. Se me dá uma plaquinha, eu vou botar aqui, ó, funcionário do mês. Tô nem aí. Tô nem aí. É entender o momento político, é entender o que o Brasil passa. Eu entendo às vezes os petistas que. Eu tento entender os petistas que passam pano pro Lula, mas assim, aí também é demais, porque se Bolsonaro fizesse metade do que o Lula fez, eu acho que a turma Bolsonaro não dá mais, irmão, não dá mais, a gente não consegue mais te apoiar, não. Porque Lula força, viu? Meia nossa senhora! Não é que o cara tomou uma medida meio errada, a economia degringolou, o cara tá assim, sabe? Fazendo a festa pra elite nacional. É o André Esteves celebrando lá no evento do BTG, os banqueiros dando risada, é os campeões nacionais voltando com tudo. É um negócio escrachado. Você fala, pô, não é que o cara cometeu um erro e você fala, pô, escorregou, a gente vai lá e defende. É medida contra o povo e o povo bate palma. Aí não tem condição. Mas os petistas passam pano. E é isso. O vídeo ficou meio longo, mas eu queria muito comentar sobre isso. Quando eu vi essa do Campos Neto, eu falei, nossa, velho. Aí eu acho que vocês entendem mais um pouquinho porque esse cara. Eu não consigo engolir esse bicho de mais de jeito nenhum. Tem muita coisa acontecendo, mas comentar pra quê? Ele não ia ser demitido mesmo. Tem todas as limitações. Mas veja que engraçado, o PT podia demitir, o Campos Neto não demite. O que também mostra que o PT não tem, né, esse interesse prioritário nesse momento. Não, o PT, no momento, o interesse é avançar com a agenda verde. Avançar com o SG. E tá fazendo. E tem vários apoios. Faria Lima batendo palma pro Lula. Faria Lima batendo palma pro Lula. E por isso também que eu digo, ó, eu não sou liberal conservador. Sou conservador. Conservador. Pronto, aqui, ó. Conservador. Discutir as coisas em outro aspecto. Olhando a soberania nacional, olhando outros valores que eu acho que também são importantes. Mostrei recentemente aquele Project 25, 2025, onde os conservadores americanos, eles estão falando, beleza, livre comércio, a gente entende. A gente não é contra liberdade econômica. Mas ao invés de falar sobre livre comércio, os conservadores americanos estão falando sobre comércio justo. Peraí, irmão, tem que ser justo. E o que é justo? Justo é o que é bom pro nosso país. O que é bom pro nosso povo. Às vezes você, sabe, não tem nenhum tipo de tarifa, nada, etc. E às vezes a nossa economia quebra, o nosso serviço que quebra, porque vem uma coisa lá de outro país, lá dos comunas. Peraí, tem que ver. Vamos priorizar o nosso país. A nossa população. E quando o Trump assumiu a presidência, pode falar o que for, mas a economia americana estava bem, né? Pleno emprego. Pleno emprego. E é isso. Vou mandar os vídeos lá no Telegram para vocês. Inclusive da jornalista. Deixo que ele ganhe beijo e abraço. E se gosta do meu trabalho, quiser me apoiar um pouquinho mais, está no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o P na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, onde registramos toda a história do Brasil. Fui, até amanhã.